Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do Espiritismo, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos aí no capítulo Revoluções do Globo e vamos falar hoje de um tema bem legal, que é sobre o dilúvio bíblico. Então, sem demora, vamos para o texto que é bem interessante. O dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação de Grande Dilúvio Asiático, é fato cuja realidade não se pode contestar. Deve tê-lo ocasionado o levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como o do México. Corrobora esta opinião a existência de um mar interior, que é outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas. O Mar de Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora nenhuma comunicação tenham com nenhum outro mar. O Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartália e as estepes da Rússia parecem restos daquele antigo março por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal. Parte daquelas águas foi recalcada para o norte, na direção do Oceano Boreal, outra parte, para o sul, em direção ao Oceano Índico. Estas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, é atualmente ponto averiguado que ele foi apenas local, que não pode ter sido causado pela chuva, pois, por muito copiosa que esta fosse e ainda que se prolongasse por 40 dias, o cálculo prova que a quantidade de água caída das nuvens não podia bastar para cobrir toda a terra, até acima das mais altas montanhas. Então aí a gente já desconstrói algumas coisas sobre o dilúvio do jeito que é narrado na Bíblia, que é um livro considerado sagrado, mas é um livro histórico do povo hebreu, né? Como disse aqui, tem arquivos geológicos, constatações geológicas que teve uma grande inundação, né, que devastaram a Mesopotâmia e toda a região que habitavam os antepassados do povo hebreu. Mas não daria, cientificamente falando, é impossível que este dilúvio fosse na terra inteira, como é narrado, né, no dilúvio bíblico, que cobriu todas as montanhas da terra inteira. Então Noé separou um animal de cada... Isso é uma linguagem figurada, é uma coisa, não se tem nenhum registro que Noé, por exemplo, tenha existido, muito menos a arca e tudo mais. Como tem muita coisa na Bíblia que é uma linguagem figurada, nós não podemos acreditar ao pé da letra, como, por exemplo, Adão e Eva, né? Então, no caso, houve sim no planeta grandes inundações, grandes coisas que aconteceram, mas não exatamente um planeta inteiro ser inundado. Para onde é que foi essa água? As águas baixaram, tem ralo? O planeta Terra tem algum ralo para as águas baixarem e ter inundado o planeta inteiro? Então não é lógico, né? Tem que ser entendido como um livro histórico. Para aquele povo parecia o fim do mundo, assim como você vê muitas cidades que são inundadas, né? Que são... nós tivemos há pouco tempo atrás aí um evento em Minas que muitas cidades ficaram debaixo d'água. Então, para aquele povo, talvez uma inundação, algum movimento geológico, alguma coisa que fez, deu origem a esta linguagem figurada que usaram para colocar aí o Deus bipolar, que vai destruir o mundo inteiro, matar todo mundo, só catou um casalzinho de cada ser para ficar. Não faz sentido com o Deus, inteligência suprema que a gente conhece, não é? Kardec tem uma nota aqui, olha que interessante. O século XVIII registrou notável exemplo de um fenômeno desse gênero. A 6 dias de marcha da cidade do México, existia, em 1750, uma região fértil e bem cultivada, onde davam em abundância arroz, milho e bananas. No mês de junho, pavorosos tremores de terra abalaram o solo, renovando-se continuamente durante 2 meses inteiros. Na noite de 28 para 29 de setembro, violenta convulsão se produziu, um território de muitas léguas de extensão entrou a erguer-se pouco a pouco e acabou por alcançar a altitude de 500 pés, numa superfície de 10 léguas quadradas.
O terreno ondulava, como as vagas do mar ao sopro da tempestade. Milhares de montículos se elevavam e afundavam alternativamente. Afinal, abriu-se um abismo de perto de 3 léguas, donde eram lançados a prodigiosa altura fumo, fogo, pedras esbraseadas e cinzas. 6 montanhas surgiram desse abismo iante, entre as quais o vulcão a que foi dado o nome de Jorullo, que agora se eleva a 550 metros acima da antiga planície. No momento em que principiaram os abalos do solo, os 2 rios Coitimba e São Pedro, refluindo, inundaram toda a planície hoje ocupada pelo Jorullo. No terreno, porém, que sem cessar se elevava, outro sorvedouro se abriu e os absorveu. Os 2 reapareceram mais tarde, a oeste, num ponto muito afastado de seus antigos leitos. Entende? Tudo é natural, explicado pelas revoluções geológicas do nosso planeta que acontecem até hoje. Tem um monte de vulcão aí em atividade e que podem fazer crescerem montanhas, sumirem rios ou lagos, aparecer em outro lugar, causar inundações, faz parte do planeta, né? Mas não é um evento que afoga o planeta inteiro, como se diz na Bíblia. Para os homens de então, que não conheciam mais do que uma extensão muito limitada da superfície do globo e que nenhuma ideia tinham da sua configuração, desde que a inundação invadiu os países conhecidos, invadida fora, para eles, a Terra inteira. Se a essa crença aditarmos a forma imaginosa e hiperbólica da descrição, forma peculiar ao estilo oriental, já não nos surpreenderá o exagero da narração bíblica. Entende? O que se conhecia do planeta Terra? Não tinha satélite, não tinha imagem, não se sabia nem que a Terra era redonda, nem que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário disso. Então, obviamente, que a imaginação fértil fez aí a narração do dilúvio que tem na Bíblia, né? O dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição em todos os povos daquela parte do mundo, os quais o consagraram em suas teogonias. 93. É igualmente posterior ao grande dilúvio universal que assinalou o início do atual período geológico. Quando se fala de homens e de animais antediluvianos, a referência é àquele primeiro cataclismo. Teve coisa pior acontecendo no planeta Terra, né? Mas o homem não estava presente, então a gente só sabe por registros geológicos que a gente consegue investigar na própria natureza. Maravilha? No próximo episódio nós vamos falar sobre as revoluções periódicas, um jeito novo, né, de reinterpretar aí a criação do planeta Terra. Espero que você esteja gostando. Eu te espero, até a próxima. Tchau!